Quando eu abri o e-book, a primeira frase já me deixou meio: "Meu Deus, o que será que eu me dispus a ler?". Olá, eu sou a Thay e esse é o A Thay Te Conta. E hoje, como você já deve ter notado pelo título, eu vou falar pra você sobre o livro que tá na boca da galera, todo mundo tá lendo, todo mundo tá interessado. Pelo menos na minha bolha ali do algoritmo, eu vi muita gente falando sobre esse livro, que acabou de chegar ao Brasil, Powerless. Eu li Powerless pra você não ter que ler e eu vou te falar o porquê. Em geral, Powerless não seria o tipo de livro que iria me atrair, sabe? Olhando assim pra ele, pelo que algumas pessoas falaram e lendo a sinopse, ele não ia ser um livro que eu ia voluntariamente escolher ler. No entanto, como eu vi muita gente comparando esse livro com o novo Jogos Vorazes ou o novo A Rainha Vermelha, mas principalmente comparando a Jogos Vorazes, isso me deixou muito interessada a ter a experiência de ler esse livro para poder contar pra vocês aqui em vídeo. Então, antes de tudo, eu vou ler a sinopse, o que Powerless se propõe a fazer. Apenas os notáveis são aceitos no reino de Ilia. Acho que é assim que se lê o nome. Os poderes diversos que possuem há décadas foram concedidos pela peste, e aqueles que nascem comuns são apenas isso, comuns. Quando o rei decretou que qualquer pessoa sem uma habilidade especial fosse perseguida e banida, Paige Grey tornou-se criminosa por destino e ladra por necessidade. Sobreviver nas favelas sem ter um poder não é simples, e Paiden sabe disso melhor do que ninguém. Treinada para mentir, ela se apresenta como uma psíquica, camuflando-se da melhor forma possível em meio aos outros. Até o dia em que salva a vida de Kai, um dos príncipes de Ilia. De repente, ela se vê convocada para as provas do expurgo, uma competição destinada a exibir os poderes dos notáveis, exatamente o que ela não tem. Para piorar, Kai é um de seus oponentes e fica cada vez mais difícil ignorar a atração que cresce entre os dois. A realidade é que, se as provas não matarem Paiden, Kai certamente o fará quando descobrir que ela é completamente comum. Esse livro foi um best-seller do New York Times, um queridinho do BookTok. Obviamente que eu fiquei um pouco interessada em ver o que estava fazendo a galera gostar tanto desse livro. Basicamente, a história desse livro, como diz na sinopse, é sobre uma personagem que não tem poderes mágicos, apesar de viver num mundo onde outras pessoas dispõem dessas habilidades especiais, e ela acaba aí se vendo meio que num torneio fatal, um Battle Royale, né? Onde ela é obrigada a fingir que tem esses poderes para poder sobreviver, né? Essa é a ideia é o conflito. Mas, quando eu abri o e-book, a primeira frase já me deixou meio: meu Deus, o que será que eu me dispus a ler? E o meu primeiro pensamento foi: bom, ou eu vou amar esse livro, ou eu vou completamente odiar. Inclusive, eu tô aqui com meu caderninho com todas as anotações que eu fiz enquanto eu li esse livro pra não esquecer nada. E sim, vou começar então com os pontos positivos que eu encontrei nesse livro e porque eu consigo entender porque muita gente gostou dele. Em primeiro lugar, a escrita é bem fluida. Então, você lê esse livro muito rápido e isso, para a maioria das pessoas, é sempre um ponto vantajoso. Em geral, é legal quando você consegue encontrar um livro com uma escrita fluida, onde você lê ele muito rápido, porque além do fato de você quase sempre conseguir ele numa pegada só, você mantém um fluxo, né, de leitura. Talvez você pare para fazer alguma coisa, para trabalhar, para dormir, para comer, ou você tá lendo, sei lá, no transporte público, talvez na ida e na volta do seu trabalho. Mas mesmo assim, você sabe que em qualquer tempo livre você vai se sentir motivado a pegar aquele livro de volta e continuar a leitura. Isso é muito legal. Por isso que, geralmente, os livros que têm uma escrita mais fluida, assim, eles são livros que vão ser queridinhos, assim, de uma forma bem generalista. E eu também gosto de histórias de personagens que têm poderes e que são elementos diferentes, como, por exemplo, no sistema de magia, não sei se eu diria magia, no sistema de magia desse livro, cada um tem um tipo de poder diferente. Eu acho isso interessante quando o autor insere isso dentro, né, do surrealismo mágico, da fantasia, etc. Além disso, supostamente tem um Enemies to Lovers, embora na minha opinião não tá mais pra rivais, eu não sei. Porque assim, eu vou explicar isso um pouco mais à frente depois, mas apesar de, em teoria, nesse livro ter ali um torneio fatal, né, onde as pessoas, elas estão lutando até a morte, ou seja, só vai ter um sobrevivente, etc e tal, eu não sinto que a escrita passou essa sensação, então eu não consigo sentir que eles são inimigos de verdade, que eles têm essa vontade inata de matar um ao outro desde o primeiro momento que eles se veem. Parece mais rivais pra amantes, por isso eu
não me pegou. Mas pra outras pessoas que talvez não tenham se sentido da mesma forma, faz sentido. Inimigos pra Amantes é sempre, quase sempre o favorito da galera. E aquela coisa de sempre, o par romântico tem cabelo escuro, olhos cinzas, blá blá blá, que obviamente é quase sempre a preferência da galera também. A gente vê isso pela grande maioria dos livros de fantasia, que o personagem tem cabelo escuro e olhos cinza ou verdes. Mas, pra mim, param aí os pontos positivos nesse livro. Sinceramente, não tem muita mais coisa que tenha me agradado que eu possa enumerar aqui como vantagens que esse livro traz para uma leitura. Não me pegou, não me pegou. Esse livro, ele não é minha vibe, porque se eu leio um livro que a premissa dele é meio que baseada em tropes, uma coisa mais clichê, tipo inimigos pra amantes, etc. Eu acho interessante desde que isso seja muito bem trabalhado na escrita, desde que fique evidente na escrita a visão, a ideia que o autor tá querendo passar, por que aqueles personagens têm existe essa tensão, por que os riscos são tão altos. E eu não consegui sentir isso nessa história, então ela me pareceu meio superficial, eu não consegui ficar com medo pela personagem em nenhum momento, eu não consegui acreditar que de fato existia essa possibilidade de que sequer alguém fazer mal a alguém, então... Além do fato de que faltou muito ali da construção de mundo, tipo, eu amo fantasia. E pra mim, independente de ser romantasia, né, que é aquela fantasia que tem 50-50 romance e elementos fantásticos, ou só fantasia em si, o elemento principal da história, principalmente quando eu inicio o livro, é a construção de mundo. Fantasia é uma história como toda história, mas assim, ainda mais completamente inventada da cabeça daquele autor. É um mundo que não existe na vida real. Eu nunca ouvi falar daquilo, eu não sei como esse mundo funciona. Então eu preciso que, através da escrita de forma muito inteligente, o autor consiga me inserir dentro daquele mundo, consiga me fazer acreditar que todas aquelas coisas existem, e mesmo sem detalhar minuciosamente cada coisa, que ele consiga me fazer tão intrínseca ali com aquela história que eu imagino o mundo mesmo, algo que ele não detalhe especificamente. Eu consigo entender como é que aquilo funciona, mesmo que não esteja necessariamente escrito por escrito no livro. Essa autora peca muito nesse sentido. Basicamente, não tem construção de mundo, tem, sei lá, míseras meias páginas ali, onde ela explica um pouquinho de forma muito apressada. Tem um turbilhão de informações de uma vez só, pra você, em teoria, entender como funciona. Mas na grande maior parte do tempo, ela faz aquela coisa do diálogo demonstrativo, que é algo que eu odeio em livros. Que ao invés do autor mostrar como as coisas funcionam ao longo da história, ele joga isso dentro do diálogo entre os personagens. Então, por exemplo, vamos dizer que dentro da história existe uma regra política onde, sei lá, as pessoas não podem se casar antes dos 18 anos. Então, ao invés de alguma forma isso ser explicado na história ao longo da trajetória, não. Uma personagem vira pro outro e pede casamento e outro fala, mas você sabe que nas leis do nosso país nós não podemos nos casar antes dos 18 anos, porque X, Y, Z e o rei tal, não sei o quê. Fica chato, fica um negócio meio bobo, meio Dora Aventureira. Não. Eu acho que, ainda ligado a essa questão da criação de mundo, me faltou muito essa vibe de entrar na história. E, na minha opinião, isso é porque talvez a autora não tinha uma visão muito clara. Na minha opinião, ela não tinha visão nenhuma, mas eu tô tentando ser legal. Ela não tinha uma visão muito clara do que ela queria pra esse mundo, do que ela queria que fosse esse lugar e como ela queria que a história se passasse ali. Parece que ela teve uma ideia de um romance, Enemies to Lovers, dentro de um mundo fantasioso. Foi isso que ela construiu. Um romance dentro de um mundo fantasioso. Mas o mundo em si, o conflito político, as razões pelas quais as coisas acontecem, isso ficou muito aquém na história. O foco é total o romance. Isso pra mim quebrou o livro completamente, porque se for pra ser só o romance, você não precisa colocar a história dentro de um mundo fantástico. Você pode colocar a história se passando numa vida real. Tu vai colocar a história no mundo fantástico, me dê o mundo fantástico, eu preciso entender o que tá acontecendo. Por que isso é valioso pros personagens, sabe? Não tem. Principalmente o que eu achei assim, que eu tenho certeza que é o ponto que todo mundo gostou tanto nesse livro, porque ele é tão falado, mas pra mim é uma das piores coisas, que é você não sente a tensão entre os personagens. Tipo assim, como eu falei, porque tem uma péssima construção de mundo, não tem explicação das coisas, você não sente, sei lá, você não sente os riscos, você não sente a importância de nada, você não sente que em nenhum momento eles de fato iriam sequer ferir um ao outro, que dirá matar. Então eles só estão flertando o tempo inteiro. Não tem esse negócio de inimigos. Desde o começo parecem ser duas pessoas que só sentem atração pelo outro. Ficam
ficam fingindo que vão machucar um outro. Então, pra mim, ficou uma coisa meio idiota. Eu tô tentando ser agressiva, mas é que me faltam palavras pra expressar como isso me irritou na história. E assim, não é que eu não goste quando tem esse diálogo que em inglês eles chamam de banter, que em português eu não saberia traduzir, mas é tipo, quando uma pessoa fica implicando com a outra, mas na verdade é porque no fundo tem ali uma química, é um interesse por trás, mas isso é, a princípio, mostrado de maneira como se eles se detestassem, né? É uma coisa bem rom-com, comédia romântica. Mas assim, eu gosto quando tem isso nos livros, esse diálogo, essa implicância, essa troca e tal, mas no fundo é um flerte. Só que é só isso que tem no livro. O tempo inteiro. Então eu acho que o livro fica meio vazio. Como eu falei, ela não construiu uma situação onde parece que o ódio deles é palpável, é justificável. O que pra mim torna rivais não, desculpa, inimigos extremamente interessantes é que existe uma razão justificável pra qual eles iam querer se matar. Mas a atração sexual entre os dois personagens é tão grande que, apesar de existir esse motivo muito razoável pelo qual eles deveriam se odiar, eles não conseguem não ficar juntos. E aí, como nesse livro não tem isso, você não sente essa tensão, você não sente esse risco, eles já estão desde o começo muito afim um do outro, e tu vê que é muito claro que eles não iriam até o fim ferir um outro de verdade, não tem essa recompensa do final de caramba, apesar deles terem que se matar, eles vão ficar juntos, sabe? Tipo assim, de se pôr em risco só pra fazer valer essa relação. Não tem essa sensação. E essa sensação de recompensa. E aí, outro ponto que me faz pensar que essa autora só tava pensando no romance mesmo quando ela fez esse livro, é que as coisas no livro parece que elas não têm um motivo pra acontecer, a não ser colocar esses dois personagens juntos numa situação em que eles possam mostrar essa atração sexual um do outro. O tempo inteiro é isso, sabe? Não acontecem outras coisas. O plot não desenvolve bem pra outros caminhos que vão ali levando a história direita. Como parece bem óbvio, na minha opinião particular, Paulus não vale a pena. É um livro que eu não teria lido se eu não tivesse a intenção de fazer um vídeo sobre ele. Porém, ao invés de só falar mal desse livro, eu quero, já tendo em mente essa questão dele ter sido tão falado sobre, ele é tipo um Jogos Vorazes atual, ele é tipo uma Rainha Vermelha, que também não é lá, é um grande livro, mas eu posso discutir isso depois. Eu quero te explicar por que eu acho que ele não funciona como um Battle Royale, um torneio. Assim, como eu falei, eu acho que a visão da autora não ficou muito clara durante o decorrer da história e talvez ela tenha tido inicial essa ideia do romance e teve dificuldade onde colocar esse casal e, bem, todo mundo sabe que, né, Jogos Vorazes, essa ideia de torneio, morte, não sei o quê, é muito bem aceito, e talvez essa ideia inicial, essa tropa que ela pensou dentro dessa ideia de competição pra se matar e tal, porque justificaria, né, inimigos pra amantes. Mas eu não acho que só copiar a premissa de Jogos Vorazes simplesmente funciona. Na minha opinião, desde ele, eu não encontrei nenhum livro que tenha se proposto a fazer algo parecido e tenha funcionado, pelo menos. Tipo, essa ideia de jogar os jovens numa arena e somente um vai sobreviver. Jogos Vorazes também não foi o primeiro a fazer isso. Existiu um livro que foi o precursor desse caminho, né? Que foi o criador, literalmente, do Battle Royale, que é um livro chamado Battle Royale. Ele deu o nome dessa trope, ele é um livro de 1919, de Kozun Takami, e ele foi adaptado em filme nos anos 2000. Ele é basicamente uma distopia, tal como, né, Jogos Vorazes é uma distopia, Divergente é uma distopia, só que, nesse caso, é um mundo onde os adolescentes estão completamente fora de controle, eles não obedecem absolutamente a ninguém, mas principalmente aos professores, eles fazem várias coisas absurdas, e não respeitam os adultos, e cometem crimes, e enfim, etc e tal. Então, os adultos resolvem pensar numa maneira de punição e de ensinar os jovens a se comportarem melhor. E aí eles resolvem criar um torneio onde eles sorteiam uma turma de alunos e mandam pra uma ilha afastada, onde lá eles têm que lutar até a morte. E isso seria pra imputar medo, obviamente, tipo assim, se você não se comportar, você pode ser ali um jovem que vai parar nessa ilha, e também, né, pra fazer eles aprenderem regras, etc e tal. Foi esse livro, né, que popularizou essa trope de arena, de luta fatal até a morte, depois dele
tiveram vários outros filmes, livros que pegaram essa ideia e adaptaram à sua maneira, tipo The Purge, Jogos Vorazes, Round Six, um deles, Alice in Borderland também, que tem essa mesma ideia. Por que essa trope é tão popular? Porque vários autores, apesar de não terem conseguido fazer de maneira bem sucedida, como na minha opinião é o caso de Powerless, ainda tentam, né, botar um pezinho ali. Eu acho que é principalmente porque é divertido a gente ver e ler sobre uma competição. É um motivo pelo qual a gente gosta de assistir esportes, por exemplo. É legal ver as pessoas disputarem alguma coisa. E aí, se você coloca uma competição onde os riscos são tão altos, tipo a vida da pessoa, né, elas têm que lutar até a morte, só um vai sobreviver, isso fica ainda mais intenso e, portanto, mais interessante de se assistir. E, além disso, que eu acho que é uma questão muito interessante, é que geralmente nesse tipo de livro ou filme, que trata dessa questão da arena e tal, você vai ter um momento onde o personagem principal vai ser questionado com aquela questão moral de precisar matar alguém. Tem sempre aquela discussão de quem é você, se você é capaz de matar alguém, ou será que você é capaz mesmo, o que você faria pra sobreviver, etc e tal. Na maioria desses livros ou filmes ou séries que eu citei, tem esse momento. E é outra coisa que eu acho que falta em Powerless, porque a gente não tem o peso dessa decisão entre os personagens, pelo menos, assim, de relance falado. E sei lá, eu acho que tira a intensidade do torneio ser fatal. Se é tão displicente você tirar a vida, se é tão displicente alguém morrer, o torneio não parece ser tão tenso, não parece ser essa coisa tão perigosa. E acho que a situação onde o Battle Royale não funciona é justamente a maneira como ele foi usado em Powerless. Como eu falei, a autora primeiro teve uma ideia entre o casal e esse Enemies to Lovers, o romance em si, e depois ela pensou onde que ela poderia jogar esse casal dentro de algum arquétipo de fantasia para poder fazer parecer que eles tinham grandes razões para serem inimigos. Então, eu sinto que só foi colocada essa ideia do torneio e tal para criar uma tensão. Eu acho que assim não funciona. Porque, como eu disse, ela meio que passa por cima dessa dificuldade emocional que é tirar a vida de uma outra pessoa ou dentro de um livro ou filme de um outro personagem. E tudo bem, eu sei que é uma fantasia, eu sei que é um livro, não necessariamente tem que ter uma discussão profunda por trás do que tá acontecendo ali, mas eu acho que o livro fica muito mais interessante quando, mesmo que de forma mais leve, assim, existe esse questionamento da implicação moral de você tirar a vida de alguém. Em Jogos Vorazes, por exemplo, que é o exemplo que eu vou usar, porque já que eu não assisti esses outros filmes ou séries, eu só li e assisti Jogos Vorazes, eu acho que isso fica muito bem trabalhado, porque a gente consegue ver na cabeça da Katniss ao longo da história, ao longo do progresso dela dentro da arena, como ela vai de eu sou uma pessoa comum, eu não sou uma assassina, eu não sou alguém que tiraria a vida de alguém sem motivo, mas pra tipo, eu preciso sobreviver e é minha família que tá lá e o instinto de sobrevivência é mais forte do que esse impedimento moral de tirar a vida de alguém. É bem interessante ver como o conflito dela vai mudando ao longo da trajetória dela dentro da arena. E ao decorrer dos livros, inclusive, como o pensamento dela sobre vida e morte vai mudando também. Outra coisa que eu acho muito importante para um Battle Royale funcionar de verdade, ele ter peso dentro da história, é que precisa ter uma metáfora, algum motivo ali dentro do conflito político ou histórico, dentro do mundo onde a história se passa, que justifique acontecer esse Battle Royale. No livro Battle Royale, era porque eles queriam usar esse torneio como uma forma de punição pro mau comportamento dos jovens e também para imputar um medo deles fazerem qualquer coisa errada. Em Jogos Vorazes, a gente sabe que é sobre o governo autoritário manter um controle sobre as pessoas e também colocar elas umas contra as outras, além de produzir uma forma de entretenimento sádica, né, para as classes sociais mais altas. Então, faz sentido que aquele torneio aconteça dentro da história, porque existe esse significado por trás. Então, você também sente que ele tem peso, que ele não só acontece por acontecer. Em Powerless, eu não consegui sentir que tem uma justificativa palpável. Precisa ter pelo menos um motivo pelo qual o público ali dentro desse mundo que você construiu se divertiria assistindo algo tão cruel, algo tão sádico, sabe? Por exemplo, na Roma Antiga, os gladiadores lutavam contra os animais selvagens até a morte como uma forma de execução, sabe? Eram os prisioneiros que participavam ali, que se tornavam gladiadores, que eram ali submetidos a esse torneio. Então, não somente era uma forma sádica de entretenimento para as massas, como também era uma forma de eliminar essas pessoas, porque eles eram vistos como membros inferiores da sociedade. Então, era esse tipo de explicação que eu acho que falta em Powerless para tornar a história com mais sentido, mais realista, entre aspas, que é uma fantasia, mas assim, com lógica, sabe? Porque senão,
se é só sobre o romance, por que uma fantasia? Enfim, esse é o primeiro livro, pelo que parece, vai ter uma trilogia que eu não tenho interesse em continuar lendo. Então, não sei, pode ser que por esse ser o primeiro livro dessa autora, esses fatos venham ser trabalhados melhor nos próximos livros. Pode ser que ela amadureça a escrita dela, isso melhore mais pra frente, mas, na minha opinião, eu não acho que é um livro que vale a pena você gastar seu dinheiro. Talvez se você conseguiu ele de graça de alguma forma e você quer se entreter, de fato vai ser uma leitura que vai passar rápido, se você conseguir passar por esses pormenores. Mas, em geral, não seria minha primeira recomendação se você me pedisse uma sugestão de fantasia. E é isso, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like e um comentário sobre se você já leu Powerless, se você se sentiu dessa mesma maneira que eu, se você ficou interessado em ler depois do que eu falei, ou se tava pensando em gastar o dinheiro nesse livro, mas resolveu mudar de ideia. Se você gostou desse vídeo e gosta de vídeos como esse, aproveita pra se inscrever no meu canal. Como eu falei, deixa um like nesse vídeo que me ajuda muito e até o próximo episódio. Um beijo e tchau!